TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todos. Neste momento, a Câmara Municipal de Campinas realiza uma palestra sobre câncer de ovário por meio do vereador Paulo Haddad. Essa palestra faz uma referência, uma campanha sobre o Setembro em Flor. Acompanhe. Muito boa tarde a todos. Quero saudar as pessoas que nos acompanham aqui nesse plenário, pelas redes sociais, os nossos telespectadores da TV Câmara. Uma saudação especial para a doutora Gisele Rocha, que é oncologista, seja muito bem-vinda. Ao doutor José Carlos Torres, que é cirurgião ginecologista. Prazer tê-lo aqui, doutor. O nosso amigo, já de outras ocasiões, já esteve aqui com a gente, o doutor Igor Mantovani, também oncologista. Prazer tê-lo aqui conosco. A amiga querida Renata Sassi, diretora do Grupo Sonho. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, viu, Renata, de trazer a público, trazer à baia um tema tão importante, né? Nós debatemos aqui, na ocasião, num passado não muito remoto, né? Acho que foi o mês passado, salvo o melhor juízo, falamos sobre câncer de bexiga, também um tema muito importante, pouco discutido, pouco debatido. Eu acho que esse tema talvez seja até menos debatido, menos divulgado, mas aí nós teremos a apresentação dos nossos convidados, estaremos apresentando, falando, discutindo, debatendo o câncer de ovário, né? Então, mês de setembro, que é o mês de conscientização do câncer de ovário. A gente tem aqui uma dinâmica na mesa. Primeiro vai iniciar o Igor, depois a Gisele, na sequência o Igor novamente, e o doutor José Carlos Torres finaliza, e aí a gente abre para os debates. Então, já para não me prolongar, eu vou passar para o Igor para que ele possa fazer as suas considerações, a sua apresentação, e já agradeço de antemão, viu, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecer ao vereador Paulo Haddad pelo espaço e agradecer a todos que nos escutam, nos assistem aqui para falar de um tema tão importante, né? Um tema a respeito da saúde feminina, voltando as atenções para o câncer do ovário, né? Então, eu me chamo Igor Mantovani, sou médico oncologista do Grupo Sonho, especialista em tumores femininos, e vou fazer uma breve introdução aqui a respeito do tema. Depois nós temos uma mesa de experts aqui para discutirmos juntos esse tema que é bastante importante, apesar de raro, né, Paulo? Então, acho que você comentou muito a respeito do quão difícil é se ouvir falar de cânceres que não mama e que não próstata, né? A gente vê historicamente o câncer da mama com o Outubro Rosa, o câncer de próstata com o Novembro Azul ganhando espaço, né, nas mídias, nas redes, na informação para a população, mas o câncer de ovário precisa também ser falado e por isso que nós estamos aqui hoje. Então, eu vou iniciar a minha apresentação fazendo uma breve contextualização do câncer do ovário. Nós vamos caminhar um pouquinho sobre a história natural dessa doença, para entendermos um pouco mais sobre como ela pode se manifestar, o que nós podemos fazer para conscientizar as nossas mulheres, as pessoas que nos escutam, para entender melhor esse tema. Então, aqui acho que a apresentação, e nós vamos iniciar fazendo um panorama a respeito do câncer de ovário. O câncer de ovário é uma doença silenciosa, né? Então, talvez por isso que ele não ganhe tanta atenção, tal como o câncer de mama, tal como o câncer da próstata na população masculina, especialmente porque nós, infelizmente, não temos nenhum método eficaz para diagnóstico precoce, né? Então, quando nós falamos de políticas de rastreamento, nós falamos de exames que são feitos periodicamente para buscar um diagnóstico precoce e, eventualmente, impactar isso
no que se refere a dados de mortalidade, a dados de sobrevida. E para câncer de ovário, infelizmente, nós não temos. Então, é uma doença silenciosa, que tem um intervalo entre o seu início biológico e os sintomas, uma fase em que o paciente pode não sentir nada, né, em que a mulher pode ter sintomas inespecíficos, queixas abdominais, peso abdominal, e quando a doença vai admitindo um aspecto mais avançado, a gente começa a ter os sintomas. Então, diferente de muitos cânceres em que a gente procura eles, a gente vai fazer, por exemplo, a mamografia na mulher sem sintomas para descobrir lesões na mama não sintomáticas, o câncer de ovário ele não nos dá essa oportunidade, ele bate na porta do paciente, infelizmente. Então, ele nos avisa com sintomas e nós não temos exames periódicos e regulares para monitoramento da saúde ovariana, infelizmente. Já se tentou, né, Torres, de investir muita tecnologia no entendimento do câncer de ovário e até mesmo de como essa doença surge, e como a gente poderia pegá-la no seu início, mas a gente, infelizmente, não tem um programa que tenha mostrado eficácia em rastreamento e em detecção precoce. E por isso que o tema da nossa apresentação, uma doença silenciosa, que tem, do seu iniciar até a chegada dos sintomas, o aparecer dos sintomas, um curso silencioso. E quando esses sintomas se aparecem, a mulher já tem, digamos assim, uma doença um pouco mais avançada, uma doença um pouco mais comprometida, e a gente vai falar aqui que o tratamento não é de um médico só, o tratamento é de uma equipe multiprofissional, né? Então, a detecção precoce é desafiadora, justamente por esse curso assintomático que a doença tem no seu início. E apesar de uma doença não tão frequente, apesar de uma doença com todos esses desafios que eu venho passando a vocês aqui nessa minha fala inicial, é um dos cânceres mais importantes na população feminina, né? Então, a gente tem dados mostrando que o câncer de ovário ele ocupa aí a 3ª posição dos cânceres ginecológicos mais frequentes. Então, é um tema que merece atenção. E na nossa fala aqui ao longo da nossa tarde, a gente vai perceber que o tratamento evoluiu muito, mas ainda está muito aquém do que o que a gente gostaria de entregar para os pacientes. Não porque nós não estamos nos esforçando tecnicamente, mas justamente por ser uma doença desafiadora, silenciosa, e que quando se apresenta, quando bate à porta da paciente, já vem com uma situação muito sintomática. Tá bem? Eu vou introduzir brevemente aqui, acho que sintomas, e eu não sei, não me lembro se a Gi vai falar um pouquinho sobre sintomas, mas estamos falando de órgãos, né, do ovário. A mulher tem 2 ovários, então o ovário direito, o ovário esquerdo, que ficam localizados na região pélvica, né, na parte inferior do abdômen. Eles são órgãos importantes durante a fase reprodutiva da mulher, eles são órgãos importantes na questão hormonal da mulher, mas na faixa etária em que ele vai acometer as mulheres habitualmente acima dos 50 anos, na faixa etária mais adulta, o ovário muitas vezes já não está no seu pleno funcionamento, talvez a mulher já esteja na fase de menopausa, então é um órgão que nessa fase de acontecimento ele não vai ter tanta função do ponto de vista de mecanismos biológicos para a mulher. E os sintomas, como, né, por ser um órgão pequeno, localizado, digamos assim, numa área profunda do abdômen, a gente não consegue palpar o ovário no exame clínico, até o enxergar desse ovário através de exames de ultrassom, de tomografias, eventualmente pode ser desafiador. E os sintomas começam a aparecer quando esse câncer, seja do ovário direito, ou do esquerdo, ou dos dois, ele começa a se disseminar pela cavidade abdominal. Então, o principal sintoma desse câncer, para finalizar a minha fala, é o aumento do volume abdominal, uma sensação de peso, um caroço abdominal, uma sensação de que o abdômen está pleno, está cheio, isso pode alterar o hábito urinário, o hábito intestinal, e ao avançar, muitas vezes por ser um diagnóstico difícil de se executar, o paciente começa a ter o acúmulo de líquido abdominal, nós chamamos de ascite, né, que é o acúmulo, a produção de um líquido dentro do abdômen. E não é incomum, né, Torres, de a gente ter, Paulo, histórias de mulheres que chegam para nós nos nossos consultórios privados, nos cenários de atendimento nas universidades, no sistema público,
com um volume abdominal muito robusto, né? Como se fosse uma barriga de gravidez mesmo, às vezes até maior, e existem procedimentos de drenagem desse líquido para retirada desse líquido, e não é incomum a gente ter a retirada, eventualmente, de 5, 10 litros de um conteúdo abdominal que estava ali crescendo e atrapalhando aquela paciente. Tá bem? Então, acho que esse é o meu panorama inicial que eu queria trazer. Talvez eu tenha até invadido um pouquinho a fala da doutora Gisele, mas queria convidar a minha colega, a doutora Gisele Rocha, para dar seguimento à minha fala. Gi, por favor. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Gisele, sou oncologista do Grupo SONI e também faço parte do tumores ginecológicos, né? Então, eu vou falar um pouco da prevenção. A gente não tem nenhum dado que temos certeza de que não fazer tal coisa evite o risco de câncer de ovário. O Igor vai falar um pouco mais à frente dos fatores de risco genéticos, que são fatores de riscos não modificáveis, então o paciente nasce com aquele fator de risco, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas o que a gente sempre orienta, não só para câncer de ovário, mas para todos os outros cânceres, é que a gente procure ter uma dieta saudável, a gente tem sempre uma dieta com proteínas, carboidratos, fibras, frutas, fazer exercício físico e sempre cuidar bem da saúde mental. Então, a gente precisa ter uma vida equilibrada para que não tenha fatores de riscos para ter outros cânceres, né? Não só o câncer de ovário. Lembrar também de evitar cigarro e consumo de álcool em excesso, né? Sempre cigarro. Como sinais de alerta, o Igor falou, eu como mulher, e a orientação que eu dou para as outras mulheres é que conheça o seu corpo. A gente sabe quando a gente ganha peso e é por ter se alimentado demais ou ter parado o exercício físico. Mas a gente sabe quando aquela barriguinha está um pouquinho maior e não é por essa causa. Então, a gente sempre tem que lembrar aquela calça que começa a não fechar, você ter um aumento do volume abdominal, você ter um desconforto. A mulher é muito acostumada a ter dor pélvica, a ter cólica, e a gente sempre tem que dizer que isso não é normal. Se você começa a ter um desconforto pélvico, que ele não melhora, ou ele vai piorando ao longo do tempo, um aumento do volume abdominal, uma distensão abdominal, que não melhora, que às vezes você muda a alimentação e ela só piora, isso sempre é um sinal de alerta. Então, acho que são esses os principais sinais e sintomas que eu falo. Conheça o próprio corpo. Como o Igor falou, a gente não tem um sinal típico do câncer, né, de ovário, como na mama, que você palpa o nódulo. Então, é mais do conhecimento do próprio corpo. E por isso que é tão difícil diagnosticar, porque a maioria dos pacientes, das mulheres, tem 1000 coisas para fazer e sempre esquecem, né? Eu estou com uma dor, isso é normal, eu estou com um pouco de empachamento, não estou conseguindo comer muito, depois eu procuro o médico. E lembrem, a prioridade é você. Então, sempre que você tiver algum sintoma que persista ou piora ao longo do tempo, é importante procurar um médico. Outra coisa que é muito importante é fazer o acompanhamento ginecológico anual, como todas as mulheres deveriam fazer e também várias esquecem de fazer. Para o diagnóstico, ele é um diagnóstico difícil, como o Igor já falou. Não tem um exame de imagem que a gente chama de padrão, mas, normalmente, quando o paciente chega para o médico com esses sintomas, ele vai pedir ultrassom transvaginal. Às vezes não dá para ver, às vezes é preciso pedir uma ressonância, ou às vezes é preciso repetir esse exame depois de um tempo, avaliar os sintomas do paciente. Então, por isso que é tão importante o médico estar presente. Lembrar que o exame normal não tira o diagnóstico de um câncer de ovário. A gente tem que ver o exame normal e também uma melhora clínica do paciente, tá? Para pensar que é uma coisa só transitória. E aí eu vou chamar o Igor de novo para falar um pouquinho dos fatores de risco. Muito bem, pessoal. Então, eu volto agora para a gente conversar um pouco a respeito de um fator que é bastante importante relacionado à genética.
né? Então, quando eu falo genética, eu estou falando um pouco sobre a informação que nós herdamos dos nossos pais, né? Então, nós aqui somos metade pai, metade mãe, querendo a gente ou não, certo? Então, a gente tem metade da carga genética do pai, metade da carga genética da mãe, e a gente passa isso adiante para os filhos e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de hereditariedade, o câncer de ovário ele tem uma peculiaridade que é ser um câncer importante na história genética desses pacientes, tá? Então, nós trabalhamos, né, Torres, ativamente com oncogenética nos nossos cenários de universidade, de ensino, e é extremamente importante que todo mundo que nos assiste aqui saiba que câncer de ovário é um câncer que deve chamar a atenção, não só do indivíduo, da mulher que o tem, mas da família para a qual essa mulher faz parte, né, na qual essa mulher integra. Então, quando a gente começa a somar histórias, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de próstata nos homens, a gente começa a criar, Paulo, um ambiente que é suspeito porque nós chamamos de predisposição familiar para câncer, tá? Então, existe sim uma relação genética de uma grande parte dos cânceres de ovário, de informações que todos nós temos aqui, todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está aqui presente nessa casa, tem dois pedacinhos de DNA chamados genes, um deles chama-se BRCA1 e o outro chama-se BRCA2. Essas são informações descobertas em meados das décadas de 90 e que ganharam, digamos assim, a mídia quando algumas pessoas famosas descobriram alterações nesse gene, né? Então, nós temos uma atriz americana que ficou muito famosa por descobrir uma alteração nesse gene e ter a postura de fazer a retirada de órgãos que se relacionam com câncer hereditário desses genes, né? Então, quando eu falo de cânceres hereditários relacionados a esses genes, eu estou falando de câncer de mama nas mulheres e câncer de mama masculino. Sim, ele existe, raro, mas existe. Câncer de ovário nas mulheres, câncer de próstata nos homens e câncer de pâncreas. Então, é um compilado de cânceres que pode estar relacionado. Então, sempre que a gente tem uma história muito robusta de câncer, ou, eventualmente, câncer de ovário numa mulher, câncer de mama na outra, isso precisa chamar a atenção das pessoas para um risco hereditário de desenvolvimento de câncer. Então, aqui, a gente traz uma informação, né, de que o câncer de ovário, de fato, se relaciona com essas mutações genéticas. A gente acredita que em torno de 50% dos cânceres de ovário vão ter algum tipo de alteração genética relacionada a essas informações de DNA que eu trago aqui para vocês. Isso é importante não somente para aconselhamento familiar, mas também para o tratamento, né? Porque a gente aprendeu a usar informações de biologia molecular, de genética, para tratar melhor essas pacientes. Quando a gente fala de tratamento, e não é à toa que nós temos aqui um colega cirurgião especialista em operar cânceres do ovário, cânceres pélvicos, abdômeno-pélvicos, esse tratamento não é de um médico só. Esse é um tratamento multidisciplinar, em que a gente precisa envolver todos os indivíduos voltados para a parte de saúde que fazem o cuidado dessa mulher nesse momento em que a Gisele falou, na investigação de sintomas, fazer exames, de rotinas ginecológicas no centro de saúde, no consultório do ginecologista geral, até o ginecologista especialista em cirurgias oncológicas e os oncologistas. Então, nós não tratamos câncer de ovário sozinho, eu sozinho, a Gisele sozinha, a gente tem sempre uma equipe, porque é uma doença complexa. Veja, a gente falou aqui sobre exames de imagem, sobre características de avaliação microscópica das células tumorais, características genéticas, e o cirurgião tem um papel muito importante, não vou adentrar muito nesse tema, porque o Torres vai trazer um pouco sobre isso para a gente, mas a cirurgia, para qualquer câncer, e também para o câncer de ovário, a cirurgia tem um papel curativo. Então, ela é o passo em que a gente transforma a mulher com o diagnóstico de câncer de ovário na mulher sem o câncer do ovário. Então, uma cirurgia máxima, bem executada, por um profissional de expertise, num centro capaz de tratar, né, o câncer do ovário, com toda a tecnologia e expertise profissional, é imprescindível. Muitas vezes, a cirurgia é complementada por um tratamento medicamentoso, que, historicamente, é
é baseado em quimioterapia, né, que pode ser feita antes ou depois da cirurgia. Isso é uma decisão conjunta e multiprofissional. Mas, hoje em dia, a gente vem ganhando espaço para os avanços tecnológicos também no câncer de ovário. Isso aconteceu em diversos cânceres, muitos aqui que a gente já citou, mama, próstata e tudo mais, mas para o câncer de ovário, isso aconteceu nos últimos 7, 10 anos, especialmente pelo entendimento dessas alterações genéticas. Então, hoje, a mulher que tem um câncer de ovário com alteração genética conhecida, ela não somente oferece uma informação importante para aconselhamento dos seus familiares, mas também ela pode receber tratamentos diferentes. E não só diferentes por serem diferentes por si só, mas mais eficazes, que prolongam um tempo livre de doença, prolongam a sobrevida dessa paciente e que certamente vão nos ajudar a combater o câncer de ovário nos seus diversos cenários. Por último, muito se fala, né, do avanço de imunoterapia, né? Então, a imunoterapia nada mais é do que um medicamento que ensina a nossa imunidade a combater as células tumorais. A imunoterapia já teve vários flertes com o câncer do ovário, ela nunca teve um efeito tão benéfico, mas a gente está aprendendo que talvez para alguns pacientes a imunoterapia tenha sim o seu papel. E, curiosamente, né, Torres, Paulo, a gente tem agora, recentemente, aprovada no Brasil uma nova tecnologia de câncer de ovário, que já está não somente disponível para uso no sistema privado de saúde, num primeiro momento, mas já chegando em termos de pesquisa clínica nas diversas universidades, né, nos centros de pesquisas, que são drogas inteligentes, que aprendem a entregar uma molécula de tratamento no ambiente específico do câncer de ovário. Então, a gente está saindo daquela quimioterapia que é ampla, que todo mundo escuta falar, né, que mata o que é bom e o que é ruim, para uma quimioterapia direcionada, inteligente, nós chamamos de anticorpos conjugados, né, anticorpos conjugados à droga. Então, curiosamente, agora no mês de agosto, nós tivemos a chegada dessa tecnologia, não só no Brasil, mas amplamente no mundo todo. Então, veja, é um esforço de tratamento com muita tecnologia, muita pesquisa clínica, muito estudo, não só nosso, mas de toda a comunidade científica, para poder beneficiar os pacientes e ajudar a tratar uma doença que é, de fato, desafiadora, né? Infelizmente, acho que todos nós, na nossa prática, temos casos de sucesso, sim, obviamente, mas também temos casos em que os pacientes, as pacientes, acabam por ter histórias de muito desafio nas suas vidas e acho que a nossa função é trabalhar, estudar e buscar melhorias para esse tratamento. Desafiador, em crescente melhoria, eu acredito, mas que ainda tem muito a melhorar. Eu passo, então, para o Dr. Torres para fazer um pouquinho, uma fala breve aqui sobre cirurgias. Torres, por favor, e depois acho que vamos para bate-papo. Vou poupá-lo. Muito obrigado, primeiro pela presença de vocês. Eu quero agradecer o convite dos amigos do Grupo Sonho, especialmente agradecer e parabenizar o vereador Paulo Haddad pela sensibilidade de trazer um tema tão importante num local público de uma magnitude como essa. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua sensibilidade. Obrigado pelo carinho de vocês. Coube a mim falar um pouco de cirurgia, que é a parte mais temida pelas mulheres, viu? E com razão. A cirurgia, no caso do câncer de ovário, para quem não conhece, dá a impressão que o cirurgião que opera o câncer de ovário, ele vai ter que remover só o ovário, útero, enfim, um cirurgião que opera na pelvis. Na verdade, é uma das cirurgias mais desafiadoras do corpo humano. Ela se equivale a transplantes, para se ter uma ideia. Por que isso? Porque a célula do câncer de ovário, é por isso que o Igor comentou aqui, né, Igor, que não tem screening para o ovário. Screening é aquele exame como a mamografia, o exame que a gente faz para prevenir uma doença. No caso do câncer de ovário, já se tentou de tudo. Tentou fazer exame clínico anual em toda mulher com mais de 50 anos, exame ginecológico, onde a gente sente os ovários no toque, fazer um exame transvaginal, ultrassom transvaginal e um marcador tumoral na corrente sanguínea. Repetia todo ano para ver se aquilo fazia com que a gente conseguisse um diagnóstico precoce e diminuísse a mortalidade por essa grave doença. E não adiantou nada. Por quê? Porque a célula do câncer de ovário ela tem uma capacidade gravíssima. Ela sai do ovário e se dissemina por todo o peritônio, que é uma capinha que recobre todo o abdômen.
Então, ela se implanta na superfície do fígado, no baço, no diafragma, que separa o tórax do abdômen, se implanta no retroperitônio, que é perto dos grandes vasos, que irriga o corpo inteiro. E por isso que não tem screening. Ela cresce muito rápido. Você faz os exames, está tudo normal, e daí a pouco, 2, 3 meses depois, está com doença disseminada, com ascite, que é aquele líquido no abdômen, que é o que a doutora Gi comentou aqui. Então, é uma cirurgia extremamente desafiadora. Cabe a um cirurgião que opera câncer de ovário, e é muito importante a cirurgia, porque todos os estudos mostram que quando se opera e deixa R0, que a gente chama, é um termo do inglês que é de Residual Disease Zero, ou seja, a ausência de doença visível no abdômen, se tira todos esses implantes, seja onde estiver, e entrega para o, Igor e Gi, entrega para o oncologista clínico essa paciente, num tempo hábil, dentro de 3 a 4 semanas, para que ele faça uma quimioterapia adequada, essas pacientes têm melhor sobrevida e têm ganho significativo com essa cirurgia. Então, é uma cirurgia muito desafiadora, porque o cirurgião precisa retirar toda a doença e deixar a doente bem. Ou seja, se ela tirar toda a doença e ficar 1 mês na UTI, ele já prejudicou a doente. Então, é extremamente desafiador, exige muito conhecimento de anatomia e exige que, de fato, o cirurgião se interesse pela paciente. Eu sou o coordenador da ginecologia oncológica da Unicamp, chefe de uma equipe de 5 cirurgiões que operamos isso lá, todos com assim, muita boa vontade, muita habilidade, e a gente consegue, na maioria dos casos, ajudar bem a nossa paciente. Infelizmente, em alguns casos, o tumor disseminou tanto que não é nem possível operar, e às vezes não tem tanta resposta quanto a gente gostaria à quimioterapia. Mas a maioria dos casos, que é bem operado e é submetido em seguida à químio, tem o melhor prognóstico possível. E talvez aqui, vale a pena, talvez a melhor mensagem a ser deixada aqui, e a Gi falou um pouco disso, no passado, as mulheres foram condicionadas, vamos dizer assim, a acreditar, até por nós mesmos médicos, nós precisamos fazer aqui, Gi e Igor, uma meia-culpa disso, condicionadas a aceitar dor. Falava, a mulher sente dor mesmo. Só recentemente que a gente passou a valorizar a endometriose pélvica, que gera tanta dor, incômodo e queda de qualidade de vida para as mulheres. Essas pacientes acabam conosco, o cirurgião oncológico pélvico. Eu opero, além de operar câncer, eu opero muita endometriose, porque semelhante ao câncer de ovário, as células da endometriose também se implantam em órgãos onde muitas vezes o ginecologista não age, por exemplo, vias urinárias, fígado, ela vai para qualquer local. E, para se controlar a doença, a gente precisa removê-la. E, mais recentemente, um estudo mostrou para nós que, muitas vezes, a endometriose pélvica pode ser um primeiro sinal de risco para algumas mulheres a desenvolver futuro câncer de ovário. Daí a importância de fato, valorizar sintomas. E chamar a atenção também para outro detalhe. O Igor falou que existe um risco genético associado ao câncer de ovário, e é verdade. Se alguém aqui tiver histórico de câncer de ovário na família, procure um oncogeneticista, como o Dr. Igor, por exemplo, para uma boa orientação, porque 25% dos casos de câncer de ovário tem mutação genética que pode estar presente em outros membros da família. A gente espera que no futuro a gente tenha programas públicos que ofereçam teste genético às mulheres para se diagnosticar isso, mas hoje já é possível saber isso através de um simples exame de sangue ou até uma coleta de saliva e fazendo uma avaliação genética. Então, como isso existe, mulheres que têm histórico na família de câncer de mama, de ovário, de pâncreas, devem procurar a orientação de um ginecologista, de preferência um ginecologista oncológico, para que possa orientar, e caso tenha uma dessas mutações genéticas, essa mulher pode ser candidata à remoção, por exemplo, da tuba uterina. Hoje nós já descobrimos, Paulo, que o câncer de ovário vem da tuba. E quando essa mulher já tem a prole definida, já tem o número de filhos definido, ela pode remover a tuba uterina, e isso reduz significativamente o risco de câncer de ovário no futuro para essa mulher, sem levar a nenhum outro problema de perda hormonal, coisa que o valha. Então, a grande mensagem é: procure se informar, como disse a doutora Gi, conheça o seu próprio corpo sempre, qualquer sintoma diferente, busque o seu médico, mas mais importante, exija que seja feita uma avaliação adequada do ponto de vista familiar e que também que tenha políticas públicas que cubra tudo aquilo que eles comentaram aqui sobre o câncer de ovário.
E, mais uma vez, Paulo, parabéns pela grande sensibilidade em trazer um assunto tão áspero aqui para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao colega Zé Carlos Torres, doutora Gisele, doutor Igor. Agora nós vamos abrir para um debate. É isso, né, Renata? Perguntas, ou vamos debater aqui na mesa? Vamos lá. Bom, eu tenho dúvida aqui. Posso perguntar? Pode. Então, vou abrir a pergunta. Bom, nós vimos que são mais de 7 mil novos casos todo ano, né? Eu quero saber qual é a mortalidade, né? Quantas pessoas vêm a falecer por conta dessa doença tão insidiosa. Segundo, quando nós temos aí um ovário acometido, nós optamos, ou quando se faz o procedimento cirúrgico, já remove o outro ovário, o útero, enfim, qual seria, né, a abrangência desse ato cirúrgico? E depois a gente vai procurar mais. Excelente pergunta. Acho que está ligado. Opa. Está vermelho? Está vermelho agora. Excelente essa pergunta, doutor Paulo. Assim, é importantíssimo que a gente entenda isso. Primeiro, dessas 7 mil que ele acabou comentando, que comentou conosco, que é de fato a incidência anual, todo ano a gente descobre no Brasil cerca de 7 mil novos casos de câncer de ovário. 2/3 delas, 2/3, se eu tirar de 7 mil, 2.500, vai sobrar 5.500, não, 4.500, se eu não estiver errando a conta aqui. Ou seja, 4.500 mulheres estarão mortas por câncer de ovário nos próximos entre 3 a 5 anos. A mortalidade é de 2/3, 70 e poucos %. É uma doença extremamente agressiva. E essa mortalidade, Paulo, o que é pior, se a pessoa não procurar o tratamento assim que fizer o diagnóstico, não tratar rápido, buscar um serviço que opere logo. Câncer de ovário, por exemplo, no serviço da Unicamp, graças a Deus, eu consegui fazer com que seja prioridade a cirurgia. Em 15 dias, a gente consegue pôr o paciente na mesa e operar, apesar de toda a escala enorme nossa, a gente prioriza o câncer de ovário. Porque se essa mulher não chegar rápido ao serviço e for tratada rápido, essa mortalidade pode ocorrer nos primeiros 3 meses a 6 meses sem tratamento nenhum. Ele progride muito rápido, obstrui o intestino, leva uma série de coisas. Quanto à cirurgia, quando a doença é inicial, que representa a minoria dos casos, que 70% se diagnostica já em estágio avançado, como falou o Igor e a Gi, mas quando a doença é inicial, você precisa tirar útero, ovários, tubas uterinas e fazer a linfadenectomia, que a gente chama paraórtica, que é tirar todos os pequenos linfonodos, as ínguazinhas, que tem por dentro, perto dos grandes vasos, perto da cava, da aorta, da veia ilíaca externa, ilíaca interna, ou seja, é uma limpeza por dentro para saber se esse tumor já chegou ou não nesses gânglios. Então, mesmo na doença inicial, a cirurgia é bem extensa. Na doença avançada, então, ela é muito mais extensa. Obrigado. Posso fazer uma pergunta para o Igor? Queria fazer uma pergunta sobre oncogenética. Existe uma dúvida muito grande de genética, né? Em quem deve fazer o exame, né? Todo mundo é elegível a fazer o teste genético? Eu tenho que ter histórico familiar? Sou eu que faço? É quem teve o câncer? E qual é a relação? Como que isso tem que ser feito? Quem que deve procurar o oncogeneticista, por exemplo? Renata, obrigado pela sua pergunta. Essa é uma pergunta que poderíamos fazer uma outra sessão sobre esse tema, né? Porque é realmente um dos temas mais quentes, eu diria, que da oncologia e da questão de genética. Mas acho que a mensagem importante é a gente explicar a quem nos ouve, aos nossos telespectadores, que a história do indivíduo, então a história pessoal da pessoa que está conosco no consultório, na consulta, ela é importante. Então, se aquela pessoa teve câncer, com que idade ela teve câncer, se eventualmente ela teve mais do que um câncer. Então, não é infrequente, né, Gi Torres, a gente encontrar pacientes, eu tive câncer de mama, hoje eu estou aqui lutando contra um câncer do ovário. Então, essa história precisa chamar a atenção do indivíduo. E, em paralelo, a história familiar. Existem muitos homens e mulheres que não têm câncer, que são, inclusive, jovens, 20, 30, 40 anos, e que têm uma história robusta de falecimentos por cânceres em idade precoce,
cânceres exóticos, digamos assim, cânceres raros, câncer infanto-juvenil, cânceres raros como o próprio câncer do ovário, né? Então, existem, isso precisa chamar a atenção da nossa população, de quem nos escuta, de que a informação familiar, somada à informação do indivíduo, elas podem levantar uma suspeita quanto à hereditariedade, quanto ao que nós chamamos de predisposição familiar para câncer. E daí, Renata, o ideal é fazer o exame genético, que o Dr. Torres bem colocou, é um exame, teoricamente, de sangue, em que a gente busca avaliar células saudáveis daquele indivíduo, como eu falei para vocês, células que contenham o material genético que ele recebeu do pai e da mãe. E não precisamos fazer um exame do câncer, se eventualmente aquele paciente veio a ter câncer. E ele pode ser feito por um exame de sangue, um exame de saliva. Há uma pergunta que não tem resposta na literatura, se se isso pode ajudar a prevenir câncer, se a gente deveria testar todo mundo. Eu, sinceramente, não acho que isso seja custo efetivo, e eu acho que a gente sabe muito pouco sobre genética, né? Acho que a gente precisa ter a humildade de dizer isso também, porque nem todos os cânceres vão estar relacionados à mutação genética. Então, testar sem saber o que se está procurando é, muitas vezes, acessar uma informação que você vai gerar um impacto em custo, em acesso a exames, condutas desnecessárias, sem contar um impacto emocional naquela família, né? Então, famoso, né? Procura o que não sabe, acha o que não quer. Então, o exame genético deve ser feito após um aconselhamento genético, com uma boa história pessoal e familiar, né? Seja pelo ginecologista especialista, pelo oncologista, ou pelo geneticista, pelo oncogeneticista, entendendo um padrão de hereditariedade, de herança familiar, para que a gente possa, aí sim, usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem uma amostra na nossa prática junto à Unicamp que é um pouco viciada, porque lá nós estamos com todos os casos de câncer de ovário aqui da nossa região, acabam drenando ou para lá, ou para a Universidade da PUC. Então, a gente recebe muitos casos, a gente sente falta de fazer exame genético para lá, né, Torres? Para todos esses serviços públicos. Isso é uma falha ainda do sistema público e também do sistema privado de saúde, porque não é uma coisa coberta amplamente pelas fontes pagadoras de saúde. Mas é um exame que, quando bem indicado, muda a história do indivíduo que está se tratando do câncer e pode, sim, como o Dr. Torres bem colocou, trazer uma conduta preventiva para homens e mulheres daquela família. Então, é uma pergunta longa de se responder, mas muito importante. Acho que a resposta fica no olhar para a família, no olhar para o indivíduo e para a família e chamar a atenção à ocorrência de múltiplos casos. E daí, sim, buscar o acesso ao exame. Por favor, uma observação que, na prática, quando a gente vai perguntar para o familiar, você tem histórias de câncer na família? A maioria dos pacientes só respondem assim, não tem história de câncer de ovário. Ele sempre relaciona aquele câncer que o paciente está com diagnóstico, né? Então, tem que lembrar que o risco de câncer de ovário é história familiar forte e positiva para câncer de ovário, mama, pâncreas, próstata, útero, né? Endométrio. Então, todos esses são relacionados a mutações. Então, quando a gente pega um paciente também, uma família que tem o pai, os tios, os irmãos com câncer de próstata, a gente também tem que lembrar que aquela mulher pode ter alguma alteração genética que aumente o risco do câncer de ovário nela. Então, isso é importante. Alô, boa tarde, meu nome é Rodrigo. A Rússia, ela está falando que ela conseguiu uma vacina contra a cura, né, a cura do câncer. O que vocês médicos têm sobre opinião sobre isso daí? Rodrigo, né? Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. Eu confesso que recebi até de uma paciente uma reportagem comentando algo sobre isso. E, na verdade, isso que eu recebi, né, falava a respeito da chamada imunoterapia, tá? De um medicamento chamado nivolumab, que tem aplicabilidade, Paulo, em diversos cânceres, tá? E com uma forma de combater a célula cancerígena diferente, tá, Paulo? Rodrigo. A célula do câncer, ela é uma célula
do nosso corpo, não que todos nós tenhamos cânceres aqui, mas os nossos tecidos, a mama, a próstata no homem, o ovário das mulheres, por algum motivo, seja genético, seja motivos, como a Gisele comentou, algum motivo externo, hábitos não relacionados à boa saúde, cigarro, álcool em excesso, má alimentação, por algum motivo, Rodrigo, essa célula passa a não, digamos assim, não obedecer aos comandos do nosso corpo. Enquanto nós estamos aqui, o nosso corpo está o tempo todo se regulando, tem células nascendo, morrendo, deixando de crescer, recebendo um sinal para crescimento. É uma linha de produção do nosso corpo, certo? E o que a gente aprendeu dentro da oncologia é que, quando a gente fala o termo vacina, a gente está falando de uma imunidade contra algo externo, certo? De você aprender a lidar contra algo que é estranho, algo que não é próprio do nosso corpo. Essa é a definição de vacina. Então, quando a gente faz vacina contra a tuberculose, contra tétano, é isso. São bactérias, vírus, protozoários que entram em contato com a gente e a gente acaba por prevenir. Por ter uma imunidade já pré-estabelecida pelo contato com a imunização. Assim foi na época de pandemia, enfim, e tudo mais. Poucos são os cânceres relacionados a um contexto infeccioso, infecção que gera um câncer. O principal deles, também na população feminina, é o câncer do colo do útero, relacionado a um vírus de transmissão sexual chamado HPV. E que nós temos vacinação disponível para prevenção e, futuramente, se Deus quiser, erradicar câncer de colo uterino no Brasil, que é, infelizmente, a terceira causa de câncer nas mulheres no nosso país. Então, a gente não tem uma vacina mágica contra todas essas células. A gente tem a quimioterapia, que dá um tiro na célula, e o que foi divulgado quanto a essa informação é uma forma de estimular a imunidade do indivíduo contra algo que não é próprio. E isso é o conceito de imunoterapia. Tá? Então, a nossa imunidade ela é capaz de fazer como se fosse uma blitz nas nossas células. Opa, você tem carteira de motorista? Tenho. Você mostra lá e pode passar. E a célula pode circular. E o câncer aprendeu a driblar essa imunidade. Então, a imunoterapia ela é uma forma de você desmascarar o câncer para que a sua imunidade consiga fazer esse combate. Imunoterapia chegou para câncer de pulmão, para câncer de rim, para câncer de pele, câncer de mama, câncer de útero, diversos cânceres com assim, uma mudança de muitos paradigmas, Rodrigo. Então, eu não acho, apesar de acreditar que alguns pacientes vão se curar com os nossos tratamentos, né, Torres? É claro que quanto mais precoce, maior chance de cura, mas eu não acho que uma vacina por si só vai ser genérica contra todos os tipos de câncer. O que a gente acaba tendo é a imunoterapia sendo estudada em todos os cenários. E especialmente essa reportagem falando ser uma medicação russa, na verdade é uma medicação que já está circulando no mercado, salvo engano, de primeiro estudo de melanoma foi 2013, salvo engano, né? Eu acho que nivolumab já está no nosso mercado já há muito tempo. Então, é importante que quem nos escuta saiba que isso é uma coisa que já está sendo amplamente estudado. O que acontece é que isso não é para todos, não porque o Igor não quer, o Torres, a Gisele, o Paulo, mas porque, de fato, não há uma evidência para uso, digamos assim, agnóstico, né, para uso universal para proteção. Né? E, claro, é um remédio, Rodrigo, com efeitos colaterais. Então, diferente da grande maioria das vacinas, a gente não tem... É um medicamento, né, que... eventualmente pode ser chamado, né, esse termo vacina, eu tomo uma vacina e está tudo bem. A gente usa isso lá no Unicamp, às vezes, fala, você vai tomar hoje só a vacina, porque não é uma químio, que cai cabelo, que fica careca e tudo mais, mas que é uma medicação específica para aquela alteração. Tá bem? Você falou que viu uma reportagem, né, sobre uma notícia de uma vacina que poderia curar o câncer. Isso a gente sempre vê, né, faz vários anos. A gente tem que lembrar que o câncer não é uma doença só. Tem vários subtipos, é como se fossem várias doenças diferentes. Inclusive, para o oncologista, quando eu falo câncer de ovário, se eu for discutir um caso com o Igor, se eu disser, Igor, eu tenho um paciente com câncer de ovário, essa informação não vai bastar. Tem várias pequenas informações que cada informação vai mudar o tratamento. E aí, cada tratamento acaba sendo diferente. Mas, quando a gente fala em cura, eu sei que é uma coisa que todo paciente pergunta muito, né?
Mas eu acho que a gente está vivendo na oncologia um salto de tratamento surreal ao longo desses últimos anos. De 20 anos para cá, realmente, a gente pode falar em cura ou até cronicidade de várias doenças. Eu falo em cura porque num paciente que antigamente a gente tinha meses de vida, a gente hoje consegue dar anos de vida. Então, a gente já consegue cura em muitos casos, né? Mas ainda sempre falta mais, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem mais estudos que melhoram a doença, mas também a doença vai ficando cada vez mais desafiadora. Então, a cura do câncer, isso às vezes é muito forte. Eu acho que o que a gente precisa mais buscar são tratamentos e acesso a tratamentos bons que a gente já tem. Câncer de ovário, eu acho que talvez seja um dos cânceres que a gente ainda precisa de bem mais pesquisas e remédios que nos estimulem assim, a pensar que aquele paciente vai ficar bem. Mas outros cânceres, hoje em dia, a gente consegue resultados muito bons. Então, a cura hoje a gente já tem de várias coisas, ou até uma qualidade de vida que o paciente não tinha muito tempo atrás. Acho que isso é sempre importante frisar que hoje o câncer é uma doença que a gente consegue, normalmente, bons controles. Posso só complementar, Gi, essa fala da doutora Gi é muito importante, porque tem também muita fake news, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem cura do câncer, passou numa máquina que curou o câncer, uma máquina que parece aquela da Jornada nas Estrelas, né, que o indivíduo passa lá e já sai curado do outro lado. Tem que tomar muito cuidado, porque como é uma doença séria, na verdade, qual é a grande dificuldade? É isso que a doutora Gi comentou. O câncer é uma célula do nosso organismo que, por algum motivo, perdeu o controle que o DNA tem sobre ela. O nosso DNA controla todas as nossas células, faz com que elas sigam um fluxo. E é uma célula que descobriu o segredo, entre aspas, da imortalidade. Ela fica eterna, jovem eterna. E é igual uma célula qualquer do nosso corpo. Por exemplo, um câncer de fígado é igual às outras células, guarda o mesmo material das demais. Então, tratar aquilo ali, sem eliminar as outras, é um desafio extremamente grande. A gente acredita que talvez a gente faça, Paulo, cerca de 20 a 40 células potencialmente carcinogênicas por dia. E o sistema imunológico vai lá, reconhece e elimina. Ninguém tem 40 câncer, 20 câncer por dia, porque o sistema imunológico está reconhecendo. Então, esse conhecimento vai fazer que um dia a gente realmente consiga eliminar a maior parte dos cânceres. Mas é isso que a doutora Gi falou. Hoje a gente consegue curar câncer metastático. Eu lembro muito bem que, há 20 anos atrás, pacientes minhas com câncer de mama, com metástase pulmonar, a gente sabia que não durava, sabia até o tempo de vida. Vai durar de tanto a tantos meses, porque, dependendo da localização da metástase. Hoje, eu vejo casos de paciente com câncer de mama que está tratado há 10 anos sem sinal de doença. Dá para falar, entre aspas, em cura. Se me permite, Paulo, essa fala é algo que é importante que as pessoas nos escutem, né? O câncer, durante muito tempo, foi estigmatizado, né? Pouco se falou, algumas gerações não falavam essa palavra, né? Aquela doença que ninguém quer ter, ninguém quer falar. E acho que o fato de estarmos aqui num horário extremamente nobre, né? De todos aqui falando para a televisão, para as mídias, sobre câncer, já é um sinal de que a gente mudou um paradigma, né? E daí, independente se é um câncer curável ou não, ali atrás tem uma vida, tem um homem, tem uma mulher, tem uma família, né? Que precisa, se não curar, viver, trabalhar, conviver com a doença. Então, muitos de nós aqui convivem com doenças, né? Seja uma dor no joelho porque jogou futebol errado, seja uma pressão alta, uma diabetes, e muito provavelmente não vamos nos curar de pressão alta e diabetes. Muito provavelmente vamos conviver diariamente com a pressão alta e diabetes. E assim é o câncer, óbvio, que não estou sendo superficial, né? Os pacientes sofrem com doenças diversas, mas a gente precisa tirar esse paradigma de que câncer é igual à morte, né? Não é, né? Acho que o câncer é igual a uma oportunidade de se tratar adequadamente, baseado em ciência, baseado em evidência, com profissionais sérios e capacitados, né? E acho que isso é algo que a gente fica muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês, com todos que nos escutam, porque, como o Torres bem disse, por muito tempo foi um tema áspero, um tema em que as pessoas não queriam ouvir,
né? E hoje, cada vez mais, a Renata, né, nos coloca para falar nos diversos ambientes, e a gente é muito bem recebido, né? E a gente fica contente. Talvez seja muito mais fácil falar de cirurgia plástica, né, Torres? Cirurgia embelezadora, beleza, coisas relacionadas à boa saúde, à medicina do estilo de vida, sem sombra de dúvidas. Isso também é importante, mais agradável, né? Mas acho que falar de câncer também é importante. E dá mais ibope também, né? O estilo de vida? Não tenho dúvidas. Não, mas é importante. Eu acho que a fala do Torres e a sua fala, elas são complementares. E até hoje, né, nós temos ainda esse estigma. Então, muitas pessoas, elas acabam... E, assim, é algo muito ruim, né, da gente até trazer aqui. Eu não vou ao médico, porque vai que eu descubra que eu tenho alguma coisa. Né? A gente tá, do lado da gente tem pessoas que falam, não vou. Eu estou com uma dorzinha aqui, mas eu sei que não é nada. Como é que sabe que não é nada, né? Enfim, mas já foi pior, né? Aquilo que os meus avós, né, tinham assim, a dificuldade de falar a palavra câncer, né? Hoje não, hoje a gente consegue dialogar com vários pessoas de várias idades e o entendimento é outro, né? Ainda bem que o entendimento é outro. Então, hoje, o diagnóstico do câncer não é um atestado de óbito, né? Você não está fadado a morrer daqui um mês, 15 dias, enfim. Você tem a oportunidade, ou teve a oportunidade, de descobrir que você está com uma doença que você pode tratar e pode se curar. E se não tiver curado, né, a gente sabe disso, hoje nós temos drogas que elas evitam que a doença, ela quando metastática já, ela se desenvolve em outros órgãos e a pessoa consegue ter uma sobrevida de 10, 12, enfim. Né? Eu acho que é importante a gente trazer esse tema, por mais desafiador que seja, por menor que seja a possibilidade de um rastreamento, um diagnóstico precoce, enfim, mas a gente tem que debater. Então, eu acho que a mudar paradigmas, né? Mudar aí algo que está muito arraigado, sedimentado na cabeça das pessoas, para que a gente possa discutir, e assim, em alto nível, né? São informações que a gente tem que passar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para aquele filho, né, que tem a mãe, que ainda é relutante de procurar, às vezes, uma consulta médica, o pai, o avô, a avó, enfim. Tem perguntas? Pode perguntar. Como atinge normalmente a mulher na fase madura? Pode ter alguma relação com a menopausa ou pode agravar neste período? Pelo que eu estou entendendo, esse pode ter alguma relação com a menopausa, o câncer de ovário, né? Isso. Na verdade, é o seguinte, tem sim muita relação, tá? O ovário a ovulação na mulher. O que é ovulação? Ovulação é ela eliminar um óvulo, aquele óvulo ser preparado, vai para a superfície do ovário, literalmente ele rasga a superfície ovariana, por enzimas que estão em torno dele, é capturado pela trompa para a mulher poder engravidar. Isso ocorre a cada ciclo. A natureza prepara a mulher ciclo a ciclo para ela engravidar. Ou seja, quanto mais a mulher ovular, maior é o risco para câncer de ovário. Hoje a gente já conhece isso. Na verdade, a ovulação, Paulo, nos mamíferos, ela é bem rudimentar. O ovário não tem um ósteo, não tem uma forma de eliminar esse óvulo. Então, essa lesão da cápsula ovariana causa uma memória no ovário, que é o que leva no futuro ao desenvolvimento do câncer de ovário. Então, por isso que é um câncer que ocorre primordialmente na pós-menopausa. Ao longo da vida dessa mulher, ela foi ovulando, essas ovulações foi criando essa cicatriz ali. Se ela tinha algum outro fator de risco que poderia levar isso, claro que não é só a ovulação é um fator. Mas hoje a gente sabe que quem tem risco para câncer de ovário, uma das formas de reduzir esse risco é dando anticoncepcionais que são anovulatórios, que não deixam a mulher ovular, com isso ela reduz o risco. Então o câncer de ovário tem tudo a ver com o período da menopausa e com a ovulação. Mais alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para o Dr. Torres? Deve. Não que a gente não esteja junto toda semana, né, Dr. Torres, mas Dr. Torres, o senhor comentou bastante sobre a questão de cirurgia, mas acho que um tema que é importante é os avanços da cirurgia, e muito se fala hoje sobre robô.
é cabível o uso de plataformas de robô nesse contexto para câncer de ovário? O senhor vê uma necessidade disso? Ou a gente, mesmo em cenários, né, eu sei que sim, né, mas na Unicamp, por exemplo, não temos robô e operamos muito bem pacientes com câncer de ovário. Como fica isso? Muitas vezes, talvez quem nos escute fale, precisa ter esse tipo de tecnologia obrigatoriamente. Isso é uma realidade para câncer de ovário ou não? Uma excelente pergunta essa, porque às vezes vem uma tecnologia, ela fica tão popularizada que a gente acha que ela vai resolver todos os problemas de tudo. No caso do câncer de ovário, a cirurgia robótica, só para explicar quem não está acostumado com isso, a cirurgia robótica é uma cirurgia chamada de minimamente invasiva. O que é a minimamente invasiva? Ao invés de abrir um corte de ponta a ponta no abdômen, o cirurgião faz pequenos furinhos no abdômen, passa a pinça por esses furinhos e opera através desses furinhos. A recuperação é muito melhor, a perda sanguínea é menor e a agressão para o paciente é muito menor. A primeira cirurgia minimamente invasiva que veio a existir é a videolaparoscopia. Videolaparoscopia é exatamente isso. O cirurgião faz esse furinho, segura a pinça e opera lá dentro do abdômen. A cirurgia robótica nada mais é do que, ao invés do cirurgião segurar a pinça, nós inventamos um robô que segura essa pinça e o cirurgião, então, é deslocado do abdômen do paciente, ele vai para um console do lado do paciente e todo o movimento que ele faz com as mãos nesse console, o robô faz com as pinças dentro do abdômen. Então, ela é uma tecnologia que ela ficou mais precisa. As pinças de videolaparoscopia são rígidas, ela faz esse movimento. O robô não, tem movimento de punho de mão mesmo, porque tudo que eu faço aqui, quem opera é o cirurgião, não é o robô. Mas tudo que eu fizer aqui, o robô imita lá dentro do abdômen. Então, para alguma circunstância, por exemplo, câncer de endométrio, que geralmente está relacionado à obesidade, a obesidade significativa da mulher. A maioria das pacientes com câncer de endométrio são pacientes com sobrepeso significativo. A cirurgia robótica ganha em relação a reduzir riscos para o paciente, porque a cirurgia feita por videolaparoscopia para câncer de endométrio é extremamente desafiadora para o cirurgião, cansa o cirurgião, porque é uma cirurgia muito longa, operando numa paciente que tem obesidade que dificulta muito a cirurgia. O robô não cansa. O cirurgião pode sentar ali no console, a cirurgia durar 4 horas, que ela mantém a mesma precisão do início ao fim. Então, é melhor. Já no câncer de ovário, a cirurgia minimamente invasiva é aplicável apenas no estágio 1 e 2, que representa 40% dos casos de câncer de ovário. E a gente pode fazer a videolaparoscopia, como a gente faz na Unicamp, sem precisar ter o robô. Então, eu diria, Igor, respondendo a sua pergunta, que não ter o robô não atrapalha em nada a cirurgia para câncer de ovário. Ter o robô, talvez, para algumas cirurgias, que é câncer de endométrio, ajudaria muito, e para câncer de próstata no homem, porque o robô preserva muito mais a inervação, você consegue enxergar a inervação. Mas no ovário não muda. Perfeito. Eu só quero agradecer mais uma vez ao vereador Paulo Haddad por essa oportunidade, por essa casa toda, e só reforçar, eu vou passar para você, só reforçar um ponto que a Gisele trouxe lá atrás, sobre a mulher conhecer o seu corpo, né? Infelizmente, nem toda mulher se toca, nem toda mulher conhece seu corpo, nem se olha no espelho e não se enxerga corretamente, né? Coloca prioridades que talvez não seja ela própria, né? Coloca o marido, a família, o trabalho, a companheira, quem quer que seja, e ela não esquece de cuidar de si mesma. Então, o fato de ir pelo menos uma vez por ano ao ginecologista já colabora muito, não só para o câncer de ovário, mas para vários tipos de câncer também. Então, acho que é importante a gente deixar aqui essa mensagem. A gente vai muito para a praça pública, vai muito conversar com as pessoas tete a tete, né, olho no olho. E a gente tem algumas experiências não muito boas. Quando a gente pergunta para uma mulher, mas há quanto tempo a senhora não vai ao ginecologista? Ah, desde que meu filho nasceu. Mas quantos anos tem seu filho? 28 anos. Então, essa é a realidade que a gente vive numa cidade que a gente tem sorte, porque o sistema de saúde público aqui é excelente. A gente tem várias universidades também de peso aqui. Então, assim, também vai da conscientização. Então, a abertura de espaços como esse, para a gente conseguir falar com o povo, ele é muito importante. Então, vereador, mais uma vez, muito obrigada. Desculpa. Bom, de novo aqui, uma pergunta que chegou. Uma amiga minha, com 20 anos, ela foi ao médico, tinha pequenos nódulos no ovário dela e arrancaram um.
E ela teve 3 filhos depois, mas só que não falaram para ela que foi câncer, não arrancaram sem falar. Ela até hoje ela não sabe se ela teve câncer, esses nódulos. Pode ser isso ou pode ser alguma outra coisa? Assim, é difícil de dizer, nesse caso específico, se era câncer ou não. Eu não acredito que seja. Dificilmente um médico tiraria alguma coisa que veio um resultado de câncer, não passaria para paciente. De qualquer maneira, não é uma prática médica tirar o que quer que seja e não contar para o paciente o que é. Né? A prática é, seja benigno ou seja maligno, sentar com o paciente e falar, o anátoma é esse, fique tranquila, é um mioma, é alguma coisa benigna, um nódulo benigno, é um fibroma de ovário, ou é um câncer de ovário, você tem que procurar um oncologista, um cirurgião oncológico, enfim. O mais provável é que não seja, mas não sei, assim, é muito difícil, não é uma prática comum entre nós médicos não passar informação para o paciente, é errado isso. Muitas vezes, Rodrigo, a mulher nessa faixa etária, ela pode ter alguns tumores do ovário muito raros, né? São os tumores que nós chamamos de tumores germinativos do ovário. Então, são tumores que eu diria que respondem menos de 5% dos tumores e que frequentemente são tumores tratados com um cirurgião, que muitas vezes culminam em quimioterapia. Então, raras as vezes esses casos são de fato um câncer. O que acontece é que a gente usa o termo tumor para, eventualmente, algo que está crescendo dentro do abdômen. Existem tumores benignos, né, que podem ter sido retirados, no caso dessa sua amiga. Veja que não foi uma cirurgia do porte que o Dr. Torres comentou, de retirada de útero, de todos os órgãos pélvicos para uma limpeza da cavidade abdominal. Tanto é que ela pôde gestar, ter 3 filhos novamente, somente com o outro ovário remanescente. Então, essa é uma história que, ao meu entender, concordo com o Dr. Torres, óbvio que estamos dando um pitaco aqui à distância, né, disso, mas, ao meu entender, não me parece uma história de câncer. Existem mulheres muito jovens que vão ter câncer, isso deve chamar a atenção de hereditariedade, família, lembrem-se, né, aquilo que falávamos há pouco sobre questões genéticas, mas não representa o que estamos trazendo nesse contexto do Setembro Verde Claro para a conscientização do câncer do ovário, que é da mulher mais velha. Mais alguma pergunta? Eu acho que vamos caminhando já para o final. Quero aqui agradecer mais uma vez a doutora Gisele Rocha pela contribuição, José Carlos Torres, sempre bem-vindo, vocês viram? Aqui é a Casa do Povo, é o local oportuno para que a gente possa debater, discutir, enfim. Sejam bem-vindos a hora que quiserem, as portas estão sempre abertas. O Igor, que já... Agora, a segunda vez, né, já não está debutando. Pois é. Já. Sempre um prazer, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, mais uma vez a disponibilidade de estar aqui, prestar grandes informações. É um tema, né, que muito desafiador, com certeza poderíamos debatê-lo aí por um bom tempo ainda, mas, enfim, eu acho que é um pontapé inicial. Fica aqui, né, a mensagem de que as pessoas têm que se cuidar, né? Falamos um pouquinho sobre qualidade de vida, imunidade. A imunidade passa também por uma boa alimentação. Eu acho que fica aí o recado para o nosso telespectador da TV Câmara, para o nosso internauta, para as pessoas que nos acompanharam aqui nesse plenário. Agradecer mais uma vez a amiga querida Renata Sassi, mande um abraço para o querido amigo André também, fala que ele faz falta, viu? Em novembro ele gosta, mas em novembro estará aqui? Então pronto, já vamos matar a saudade dele. Paulo, posso passar só para uma mensagem para os nossos telespectadores, para quem nos escuta aqui, tanto nós, médicos oncologistas do Grupo Sonho, como o Dr. Torres, também do Instituto Torres, nós temos as nossas redes sociais, em que a gente perpetua e reverbera essas informações diariamente. Então, nos acompanhe nas redes sociais, @Grupo Sonho e acho que Instituto Torres, né, de Oncologia. São redes sociais sérias, de informação perene, contínua, de qualidade, de profissionais dos quais eu confio e que acho que a nossa população merece
sempre receber e continuar essa conversa que a gente teve aqui. Inclusive, Desculpa. se tiver pergunta, né, Igor? A gente está sempre disponível. Sim, Às vezes a população tem alguma pergunta, o que quer que seja, Exatamente. a gente está disponível. À disposição. É Desculpa te interromper. Não, aqui está aberto, a gente está aqui para isso mesmo. Muito obrigado. Às vezes lembra de alguma coisa, é só falar, enfim. Obrigado. Então é só acessar as redes sociais e fazer lá o questionamento e, né, vocês respondem, enfim. Muito bom. Eu quero agradecer também aqui as meninas da Copa, a Ariane e a Marci, segurança, o Dárcio, a Cláudia e o Silvio, o do som, o Maurício e o Cristóvão, a Bárbara do Cerimonial, TV Câmara, a Carla e o Ney, fotografia, a Ana Carolina, a Carol, e a recepção, a Paula e a Cleusa. Agradecer também a minha assessoria de gabinete, o Roger, o Dindim, o John, a Geise e a Ju, que nos ajudaram na elaboração, na disponibilidade de estar fazendo todas as tratativas para que nós conseguíssemos ter essa nossa palestra. Agradecer a audiência de você, da TV Câmara e também das redes sociais, e vocês que se dispuseram a estar aqui. Meu muito obrigado, uma boa noite e que Deus continue nos abençoando. Bom, a Câmara Municipal aqui de Campinas, ela abriu as portas do plenário municipal, né, vereador, para falar de um tema extremamente importante, mas é um tema pouco discutido, né? E aí fica a curiosidade, vereador, o que te motivou a trazer este tema aqui para o plenário? Na realidade, sempre que somos provocados, né, nós vereadores, nós temos, ou pessoas públicas, na realidade, temos a obrigação de abrir o espaço. Mas pela minha formação, né, como médico, é um tema que, como nós vimos na apresentação, extremamente importante, né? São 7 mil novos casos todo ano, 2/3 das pessoas, se não diagnosticada, não digo precocemente, porque não existe um rastreamento, mas elas estarão fadadas ao óbito. Então, a mortalidade é muito alta. Então, seria de bom tom que trouxéssemos esse tema para que pudéssemos discutir no mês de setembro, câncer de ovário, pessoas que têm a expertise, né, oncologistas, cirurgiões, pessoas renomadas da Unicamp, do Grupo Sonho, da PUC, enfim, que trouxessem informações que pudessem, de alguma forma, passar para o nosso telespectador informações muito importantes para que a gente consiga trazer, né, à luz algo que pode ser curado, mas se a gente negligenciar alguns sintomas, né, uma dor abdominal, uma dor pélvica, e achar que isso não é nada, talvez a sorte não esteja do lado daquela mulher que seja diagnosticada com tumor de ovário ou um câncer de ovário. Perfeito, vereador, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite para você também que nos acompanhou pelas telas e encerramos aqui, então, essa reunião aqui no Plenário Municipal de Campinas falando sobre câncer de ovário. Boa noite. TV Câmara, Campinas.